Olá pessoal, mais um videozinho aqui sobre regionalização mundial segundo os grupos culturais. Essa videoaula é voltada para os estudantes do oitavo ano. A principal questão importante, gente, é que essa regionalização ela envolve o critério social que tem a ver com a cultura. Para entender isso com mais detalhes, é importante conhecer os conceitos, né, de povo, que é um conjunto de pessoas que se mantém unido pela cultura. Quando falo cultura, está envolvendo língua, religião, tradições, culinária, os costumes, né? A nação ela é formada pelo povo, mais a cultura, né, e mais o território que ocupa esse grupo, né? Cultura a gente pode definir como um conjunto de costumes de uma determinada sociedade. E a identidade cultural é o aspecto visível dessa sociedade, né? Então, quando você vê expressões artísticas, a arquitetura, o idioma, o passado comum, a culinária, né, que são aqueles elementos que envolvem o conceito de cultura. Quando cada grupo social tem uma maneira específica de cada um desses itens aí, você determina justamente a identidade cultural. Atualmente, gente, há uma grande difusão, né? A gente vai, o mundo caminha para uma única cultura, né? Que é a ideia da cultura globalizada. Será que há manutenção de grupos, né? Que mantém a resistência de manter esses valores culturais, essas tradições antigas, né? Então é importante lembrar que toda vez que você fala de cultura globalizada, é sinônimo de aldeia global, que é uma homogeneização cultural, ou seja, a cultura vai ficar presente, muito similar. É algo que você percebe quando você vai sair aqui de Brasília, né? Vai num shopping em Brasília, na praça de alimentação. Se você pega um avião, vai para África do Sul, lá para a cidade do Cabo, e vai num shopping de lá, você vai ver que a praça de alimentação é muito similar à do Brasil. É uma das coisas que os teóricos chamam de não lugar, ou seja, é mesmo, não precisava fazer a viagem. Você vai ver que o padrão cultural é o mesmo, né? É importante lembrar que será que tem grupos que resistem? Então você vai ter justamente alguns grupos que têm uma resistência a essa cultura globalizada, né? Ou seja, eles resistem a essa forma, né? O que acontece é justamente um hibridismo cultural. O que é um hibridismo cultural? É a mistura, né? Então você vai ter o aparecimento de regionalismos que tem a ver com esse critério social, tá? Tem aí uma coisa importante que é a teoria de Samuel Huntington, que é o choque das teoria do choque das civilizações, né? Essa parte que você fala do choque das regionalizações, ela envolve justamente é, que os conflitos do século XXI não vão ser criados por disputas territoriais, como aconteceu nas grandes guerras do início do século XX, né? De acordo com esse autor, a maior causa de conflito seria o de ordem cultural, né? Então ele acreditava que a padronização dos modos de vida, a intensificação que foi intensificada a partir do final do século XX, né, levaria ao aumento dos regionalismos e ao fortalecimento de sentimentos de pertencimento a algum local e a sua respectiva cultura. Para ele, a expansão do padrão cultural acirraria os conflitos do mundo atual, né? Então, o pessoal que estuda ciências sociais, sociologia, é, as áreas de humanas em geral, né, eles costumam usar essa teoria do Samuel como para explicar o terrorismo, né? Então ele é o que ele cita nessa teoria, né? Importante lembrar o conceito de etnocentrismo, que você durante a história vai ver alguns episódios aí, né, de uma cultura se julgar superior à outra, né? E o relativismo cultural que é o mais assim, o correto, né? Cada cultura é única e tem que ser compreendida por uma visão de mundo. É o respeito, né? Tem mais a ver com respeito. No próximo slide aqui, gente, nós vamos falar a respeito dos grandes grupos culturais contemporâneos. São divididos atualmente em 5 grandes grupos, tá? Os orientais, que têm os ideogramas, né, como a parte a escrita, né? Somente os kanjis na China, no Japão, né? A língua, o mandarim chinês, ele que inspirou a criação do coreano, do tailandês e também do japonês, tá?
A presença também das filosofias orientais, né, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, e isso acontece aonde? Basicamente na China e nos países vizinhos, né? No subcontinente indiano, a gente tem a presença do hinduísmo, né, dos hindus, principalmente na Índia, tá? O hinduísmo é uma religião milenar, ela é politeísta, tem uma grande quantidade de semideuses abaixo de uma tríade, né? É uma religião que acredita em reencarnação e que molda muito a cultura e a sociedade indiana, principalmente dividindo ela em castas, em grupos sociais que não têm mobilidade social. Então a pessoa nasce numa determinada casta, ela fica durante muito tempo, durante a vida inteira nessa casta, né, nesse grupo. Caso ela queira se casar com alguma pessoa que seja de outra casta, isso não pode acontecer. Ela fica vinculada a essa casta do início até o final da vida, tá? Aonde que acontece isso? Justamente no subcontinente indiano, tá? Na Índia principalmente, né? Na África subsaariana, né, você tem aí justamente as línguas, né? Aqui no Brasil a gente tem uma ligação muito forte com o Yorubá, que é falado na Nigéria, tem a ver com a religião as religiões de matriz africana que existem no Brasil, né, principalmente o candomblé, os saberes típicos que essa população tem, né, que esses grupos têm, e foi um grupo que sofreu durante desde o século XVI, século XV, XVI, a exploração e a dominação colonial europeia, né? Os islâmicos é uma religião monoteísta, né? A língua árabe ela é a majoritária, então boa parte dos países que adotam o islamismo eles falam árabes, tá? Acontece principalmente no norte da África e no Oriente Médio, que é onde é a matriz dessa religião. E os ocidentais, que é nosso caso, né, que vivemos aqui no Brasil, que é a característica do capitalismo, né, que tem a ver com a economia, as ciências voltadas para o ser humano, né, o humanismo, e o racionalismo, ou seja, a razão, né? Aonde que acontece isso? Principalmente no continente europeu, na Europa Ocidental e Europa Oriental também, e na Oceania. Bom, pessoal, espero que esse vídeo auxilie você nos seus estudos. Qualquer coisa é só escrever, tá bom? Um abração para vocês e até loguinho!